Então, bom, vamos falar um pouquinho por que eu resolvi ter esse podcast, né? Porque sempre foi meu sonho de tentar interagir diferentes áreas, não só da saúde, né, mas outras áreas, para que a gente possa trazer, né, reflexões da vida como um todo, para que as pessoas, a partir dessas reflexões, possam se sentir cada vez melhor, usar na sua vida para se sentir melhor como pessoa, como profissional, enfim, né? Que a gente tenha cada vez uma vida mais plena e feliz. E eu acho que nada melhor que escutar, né, diferentes opiniões ou interagir com diferentes pessoas para conversar sobre diferentes assuntos, né? E eu acho que tirar ele do papel foi uma realização pessoal, que eu sempre quis, né? E em situações eu fui empurrando e agora a gente está conseguindo consagrar, tirei da gaveta este projeto, né? E para quem não sabe, né, eu sou a Roberta Malaguês, eu tenho um centro especializado em emagrecimento há mais de 13 anos, trabalho na minha área, que eu sou profissional de educação física há mais de 20 anos, na verdade, e sempre, né, quem mais busca o emagrecimento são mulheres, né? Então eu tenho uma bagagem bem grande com elas, né? Conosco, né? Com esse sexo que de frágil não tem nada. E eu acho que não poderia ser diferente do que trazer o primeiro episódio, Mulheres e Suas Marcas, com mulheres, né? Para que a gente possa aí, que nem eu falei no início, trazer reflexões sobre a vida. E por que mulheres e suas marcas, né? Porque eu acredito que a gente possa, nós mulheres, nos olharmos desde as nossas fases, como tudo que acontece, né? Desde acontecimentos positivos ou como também algumas situações de saúde, que a gente saiba da melhor maneira que profissionais trazer para nos ajudar, né, a progredir e a ter uma boa saúde. Assim como entender que chegar numa maturidade saudável é a melhor escolha que a gente pode ter, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje nesse podcast sobre essas situações, né, de mulheres e suas marcas e sabermos da melhor maneira administrarmos cada fase dela. Então, como eu falei, vou repetir, eu sou a Roberta Malaguês, profissional de educação física, e é um prazer imenso, né, cuidar das pessoas, transformar a vida das pessoas e mostrar que sim, o exercício é um pilar de saúde e qualidade de vida. Essa sou eu. Então agora eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, né, meninas? Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Pessoal, meu nome é Helena Garcia, né? Sou fisioterapeuta, atuo na área de dermatofuncional há 17 anos. Né? E também sou professora da Universidade Católica de Pelotas, onde atuo em alguns cursos. E eu fico muito feliz, assim, pelo teu convite, Roberta, né? Porque tu comentou anteriormente conosco que é um sonho teu, que é uma vontade. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui contigo, né? Iniciando essa caminhada, né? Compartilhando desse sonho contigo. Foi uma ideia que acho que nós três compramos junto contigo, né? De estarmos aqui participando, né? Então, eu fico muito honrada, muito feliz. Nessa área de dermatofuncional, como eu comentei, eu estou desde o meu primeiro paciente, né? Eu nunca atendi pacientes em outras áreas, né? Eu sempre iniciei nessa área da estética e também da cosmetologia. E aí, entrando um pouco no contexto que tu comentou, de trabalhar com mulheres, trabalhar suas vidas, suas etapas, né, suas fases, né, é o que eu vejo todo dia, né? E eu acabo tendo esses dois nichos que eu consigo compartilhar o conhecimento com alunos que tenham esse interesse em trabalhar na área da estética, né, e da cosmetologia, mas também de muitas vezes melhorar a qualidade de vida e a autoestima de pessoas, né? Então é isso que eu acabo fazendo no consultório. E para mim é algo diferente de tu vender um serviço ou vender um produto. A gente acaba no consultório, essa área, né? A gente acaba trabalhando com autoestima, com autocuidado, com beleza, com padrões diferentes, né? Cada um no seu padrão. Então eu fico muito feliz de estar aqui, podendo contribuir contigo e compartilhar desse momento contigo, com as meninas, né? Muito obrigada pelo convite. Que bom que tu aceitou. Oi, gente. Eu sou a doutora Natália Franz, eu sou médica ginecologista, fiz especialização em ginecologia endócrina e também sou pós-graduada em ginecologia regenerativa e estética íntima. Roberto, eu fiquei muito feliz com o teu convite. A ideia desse podcast é maravilhosa, né? Na minha área de atuação, eu trabalho pela minha formação, então, por toda a parte de endócrino gineco, eu trabalho com
desde a puberdade, né, todos os seus acontecimentos e distúrbios, até fase adulta, todas as questões relacionadas à ginecologia, né, parte de obstetrícia também, toda a gestação, puerpério, e principalmente na maturidade também, né, questões de menopausa e todas as suas questões assim envolvidas, né, desde síndrome geniturinária, atrofia, ressecamento, fogacho, e todas as questões da menopausa. Então, eu fiquei muito feliz em poder compartilhar o meu conhecimento aqui e minhas vivências com vocês. Ai, que legal. Obrigada por aceitar. Oi, gente. Eu fico muito feliz com o convite e fico muito feliz de tu ter colocado esse projeto em prática, né? Muito bom a gente poder debater, poder trocar. Eu sou a Sandra, eu sou psicóloga, eu atuo na Universidade Católica também, no Núcleo de Apoio ao Estudante e no consultório com a parte clínica, né, de orientação analítica. No próprio consultório, o meu público maior é uma curiosidade até, né? Basicamente, 90% são mulheres. E são mulheres adolescentes, mulheres adultas, mulheres maduras. E grande parte agora também tem procurado idosas, né? Que chama atenção. Mais ou menos uma média de 80% formado por mulheres. E é muito legal a gente sempre poder conversar sobre as nossas marcas, rever e ressignificar. Muitas vezes é necessário e é possível. Sim. Ótimo. Então, assim, eu organizei, tá, com vocês alguns tópicos que eu vou acabar dando uma resumidinha sobre o tópico, né, pra gente poder dar a deixa aí das perguntas e vocês poderem interagir. Deixo vocês à vontade, tá, para responder. Mas a primeira situação que eu queria era que a gente trouxesse as reais fases, né, de nós mulheres. Porque a gente, desde a puberdade, depois vem a fase adulta, né, vem a pré-menopausa, vem a menopausa e a pós-menopausa, que já trabalha um pouco mais a questão da idosa, né. Então, entendendo que cada situação acontece, né, coisas com a gente, né, desde a nossa saúde, né, desde a nossa saúde física, quanto metabólica, quanto mental, quanto a questão de, tipo, autoestima, né? Que às vezes tu tem um pouco mais, daqui a pouco tu não tem, ou daqui a pouco tu não tem, daqui a pouco tu começa a gritar, o autocuidado. E eu acho que o autocuidado tem que ser, né, a chave, porque o autocuidado vai fazer eu fazer exames, o autocuidado vai fazer eu fazer exercício, cuidar da minha alimentação, né, cuidar da pele, procurar alguma ajuda psicológica. Então, eu acho que cada uma, assim, falar um pouquinho da sua área em relação às fases da mulher, tá? Então, a minha primeira pergunta vai para ti, Helena. O que acontece? Eu vou colar a gente aqui para que a gente possa também se guiar da melhor forma, que eu organizei as perguntinhas. O que acontece com a pele, né, da gente, com a nossa cutis, seja corporal ou rosto, né, ao longo das nossas fases, ao longo das nossas décadas, né? O que acontece para a gente ter noção, isso aqui realmente tá fora, né? Não tô me cuidando porque, era para estar progredindo dessa forma, não tá. Então, o que tu me fala um pouquinho dos acontecimentos, né, na nossa pele? Ai, que responsabilidade. Então, gurias, assim como existem padrões, né? Tem algumas características que a pele acompanha, né? Porém, cada pessoa pode responder de maneira diferente. Então, do bebezinho até começar os picos hormonais, é aquela pele que a gente considera normal, né, com viço, com qualidade. Depois, quando começam ali os hormônios a interferir, já é uma pele que pode apresentar acne, né, que tem esse nicho bastante grande no consultório, né, de adolescentes que já estão começando a se cuidar, né, de uma pele um pouco mais oleosa. Aí depois passa para uma fase mais adulta, né? Nos homens, a acne ela é mais grave, né? Porém, ela não é tão duradoura. Nas mulheres, a gente tem até aquela... Não sei se vocês já ouviram falar da acne da mulher adulta, né? Que às vezes mulheres com 30 e poucos anos ainda têm acne, né? Uhum. Então, acontece bastante. E aí, depois, aquela frase que vocês já devem ter ouvido falar, que é: o meu rosto está derretendo, né? Eu tenho a impressão de que está caindo. Então, por quê? Porque a partir dos 30 anos, algumas literaturas dizem 28, enfim, a gente começa a diminuir a nossa produção de colágeno,
né? Ela não é tão forte, né? Ela vai diminuindo. Cada ano ela vai diminuindo um pouquinho. Por isso que a gente tem esse aspecto de flacidez, né? Muitas vezes começam as linhas de expressão, né? Pessoas muito que fazem mímicas faciais muito fortes, às vezes iniciam, né? O força, né? Academia, enfim, iniciam esse processo um pouquinho antes. Então, a pele, ela vai acompanhando, né? Os nossos hormônios, Sim. o envelhecimento, o nosso inimigo, né? Que quando em excesso é o sol, né? Que ele acaba prejudicando. Então, essas são todas as fases que vão acompanhando. E aí, esses tempos eu fui convidada para dar uma palestra sobre mercado de trabalho na estética. E eu disse, meu Deus, vou ter que estudar sobre isso, porque não é tanto o meu contexto ali, né? Sim. E aí, tinham vários pilares de que por que o mercado da estética, ele não tinha decaído na pandemia, né? E um dos pilares era o público idoso. Ah, que legal! O aumento da estimativa de vida fez com que mulheres, né, no meu caso, né, no consultório é o público que eu mais atendo, 90% mulheres, fez com que esse público tivesse mais interesse. Não que talvez não tivesse antes, mas hoje a indústria farmacêutica promove mais melhorias para esse público, né? Esse pessoal já está começando a se cuidar, né? E foi muito interessante que, trazendo para as nossas reflexões do dia a dia, esses tempos eu atendi uma paciente, ela já tem seus 60 e poucos anos, e ela disse assim, Helena, eu já cumpri os meus papéis sociais, né? Que a sociedade me impõe naquela época, né? Eu tive filhos, eu fui casada, meus filhos estão criados também. Agora eu quero cuidar de mim. E aquilo me chamou a atenção. Sim. Porque é o que eu tenho visto, só que eu não tinha refletido sobre isso, não tinha visto esse cuidado. E é o que tem aparecido. Então, assim, as pessoas passam por diversas fases, né, na sua pele, né, mas cada vez mais estão buscando esse autocuidado. E a Sandra até pode me corrigir, mas o autocuidado é quando a gente começa a cuidar da gente. Exatamente. Né, para depois cuidar dos outros, para depois entrar nos contextos de trabalho, de família. Né? Então, é o que eu tenho visto que tem acontecido bastante. Mas, respondendo a tua pergunta, a gente vai passando por fases, cada fase tem seu contexto, né, sua situação. E eu fico muito feliz de, hoje em dia, essas mulheres estarem cada vez mais se cuidando e que a gente tenha mercado para isso. Né? Na sua saúde mental, como a gente comentou, na beleza, né? Enfim, seus cuidados em geral. Puxando já para a questão da saúde mental, né? Quais sentimentos, eu tentei fazer uma pergunta mais cabível para puxar a questão hormonal, quais sentimentos tendem a ser mais acentuados com o passar, né, da nossa idade, se realmente isso tem lógica, né, e se tiver lógica relacionando com hormônios, porque eu leio muito sobre hormônios, e quando a gente começa a ter, né, uma baixa produção de alguns hormônios, sim, reflete na nossa questão mental, porque estão relacionados, eu acredito, né? Então, eu quero a tua opinião, assim, o que vai acontecendo com a nossa questão mental mesmo, emocional, sentimental, né, com a idade, tu vai ficando mais suscetível, né, aos problemas, vai ficando mais triste, tu vai te empoderando. Como é que tu vê, assim, né, na área da psicologia? A gente percebe, assim, ó, a gente oscila a vida inteira, né? Então, a questão hormonal, ela afeta diretamente o humor, aparece muito uma questão de irritabilidade, euforia, gera um desequilíbrio, né? Então, assim, na adolescência, o auge, tudo estoura, tudo explode, né? Depois da adolescência, tu começa a decair, mas segue a oscilação. Então, tem mulheres de 30 que oscilam, irritabilidade, alegria, os exageros, né? E tem também a questão hormonal antes da menstruação, quando tu tem a TPM, e aí também complica bastante. Toda a vida, os hormônios são muito importantes e a gente tem que aprender que dá para ficar atento, dá para entender e dá para tratar. Não precisa ser clinicamente, pode ser com tratamentos alternativos, mas tem que ter esse olhar. Sempre buscando um equilíbrio, né? E tu acha que realmente, assim, ao longo das... Vamos pensar em décadas, né? Mas eu diria fases, né? Que a gente falou em fases. Tu acha que realmente tu ganhar maturidade, tu consegue administrar mais as tuas emoções ou ao contrário? Quanto mais madura de idade, menos tu consegue... É que é muito engraçado, Roberta. É assim, ó. Ou não tem uma regra, né? No fim tu consegue. Mas a cada mudança tu leva um choque. E aí dá um desequilíbrio total, assim, né? Então, lá nos 20, tu ainda é adolescente, os hormônios a mil, mas tu já está na fase final.
da adolescência. Aí tu vai para os 30, tem aquela pressão da sociedade, porque tu tá com 30, e agora? Já se formou? Vai fazer se casar, o quê? ter filhos. Se casar, vai ter filho. Então também dá uma bagunçada. 40 é quase uma realização, porque tu já cumpriu algumas coisas e ainda tem um monte de opções, né? 50, 60, eu diria que é a cereja do bolo. Porque, como a Natália disse, assim, ó, tu já cumpriu quase todas as obrigações que a sociedade impõe. Sim. E aí, passado o susto da menopausa, do entrar em contato que tu estás envelhecendo, sim, né? Sim. Só não envelhece quem nos deixa antes. Então, tu começa, pô, agora é a minha hora. Sim. Aí tu te olha, tu questiona. Isso que tu falou, Natália, do mercado ter cosméticos, Helena, desculpa. É bem assim, ó. Tem voltado para esse público. Então, tem 50 mais, 60 mais. E a mulherada resolve se cuidar mesmo. Então, é muito interessante. E a função hormonal sempre, sempre junto. Sim. Me desse uma baita brecha agora para a questão, né, de chamar a doutora Natália. Porque tem muitos tabus, né? Falar da questão de saúde íntima e sexualidade, né? E a gente, antigamente nem se falava, né? Deus o livre falar sobre, desde levar a tua filha adolescente numa ginecologista, como um pai ou uma mãe falar sobre vida sexual com alguém adulto, né? E, então, assim, como é que tu pode nos falar, assim, dessa questão da saúde íntima da mulher, né? Como é que tu vê isso? Como é que tu vê a questão da sexualidade nas fases, tá? Ainda falando das fases. Como é que tu pode nos explicar até para a questão, assim, não é um bicho de 7 cabeças, né, pessoal, quem está nos escutando. Eu acho que hoje em dia a gente tem que quebrar o tabu, tem que falar sobre diferentes situações, né? Eu trabalho muito com a questão de obesidade e emagrecimento, então acho que até a questão da sexualidade também, né? Porque, eu já fico mais constrangida com o meu corpo, como é que eu vou fazer? Tem algumas coisas que já aconteceram comigo, então é mais difícil. Questão de contração muscular, interna, tudo isso. Então, em relação à área médica de saúde íntima e sexualidade, o que tu nos fala das fases, né, das mulheres? Então, meninas, a mulher passa por como tu mesma falou, passa por muitas transformações em todas as fases, né? Na puberdade, a gente tem o desenvolvimento dos hormônios sexuais, né? E isso implica no desenvolvimento das características sexuais secundárias, então, mamas, pelos pubianos, primeira menstruação, né? Então, nessa fase, normalmente a gente se depara com as meninas, as principais queixas do consultório são meninas justamente com... são queixas relacionadas a questões menstruais mesmo, irregularidades do ciclo menstrual, cólica, né? Mais Sim. nesse sentido. Agora, já mulheres mais adultas, a gente já se depara com queixas como infecções vaginais, né? Que são muito, muito comuns, né? Problemas de contracepção, de infertilidade, né? Tudo isso afeta também não só a saúde física, mas mental, né? Como Exatamente. A Sandra também já comentou. Gestação, né? Olha todas as mudanças do corpo da mulher durante uma gestação e durante, né, o puerpério. Nessas fases a gente pode ter, algumas mulheres podem se deparar com incontinência urinária, desenvolvimento de prolapso, né? Então implica bastante. E a menopausa, então, nem se fala, né? Com a maturidade, os ovários, então, é a fase que os ovários deixam de produzir os hormônios sexuais. E aí, a grande maioria das mulheres começa com sintomas como fogachos, ressecamento vaginal, atrofia, flacidez, né? Distúrbios do humor, ansiedade, depressão, problemas de sono, problemas de memória. Então, né, os colegas, enfim, nós que trabalhamos com a ginecologia endócrina, a gente tenta buscar um equilíbrio em todas essas fases, né? A gente busca um equilíbrio hormonal para tentar ajudar as mulheres em todas essas questões, né? E relacionado também à ginecologia regenerativa, a parte de estética íntima, hoje a gente pode lançar mão de várias tecnologias justamente para tentar ajudar a melhorar esses sintomas, né? Enfim, eu vou falar mais ao longo do podcast, mas é com o objetivo de tratar esses sintomas. E
em relação... Agora a minha parte, tá? Porque eu trabalho muito a questão da melhoria, né? Da qualidade de vida de cada área. E a gente se depara, assim, que cada faixa etária também, às vezes, olha para o seu corpo e olha para o exercício, para hábitos de uma maneira diferente, né? Só que eu queria trazer o seguinte, que a gente, infelizmente, tá, pessoal, até os 35 anos, uma média dos 35 anos, a gente só cresce, né? Não é cresce de tamanho, a gente cresce. Aí é hormônios, é a questão do colágeno e elastina, né? É a questão da nossa massa muscular, da nossa massa óssea, questão dos hormônios melhores, né? Que fazem melhor, que são melhores para nossa saúde. Depois disso, infelizmente, né? A curva começa a cair. Tá? Só que isso, calmem, ouvintes, que tá tudo certo, porque a gente pode não deixar a curva despencar. A gente pode ir, tão acentuada, né? Ela pode ir indo devagarinho, né? Por quê? Porque tudo que tu usar, depois a gente vai falar de prevenção e tratamento, mas tudo que tu usar para ter o benefício, tu vai como se fosse procrastinando a chegada dessas situações. Mas, sim, até os 35 anos, vamos falar diretamente de metabolismo. Teu metabolismo, ele tá ainda a 1000. Então, tudo que se refere a metabolismo tá a 1000, né? Que nem eu falei, de condições de ganhar massa muscular, condições de ganhar massa óssea, disposição, energia, né? Libido sexual, questão de pele, colágeno, elastina, tudo tá a 1000. Depois ele vai despencando. Só que se tu usar ferramentas, estratégias, tanto de prevenção, ou se tu já tá com algum sintoma, tratamento, nada é precoce. Né? Pelo contrário, a gente consegue fazer com que essa curva de chegada desses problemas, elas dificultem, ela seja mais longa, ela seja mais, como é que eu vou dizer? Ela seja mais reta, né? E não mais a pino. Então é isso, eu acho que puxando agora uma brecha, né, para o nosso segundo tópico, que a gente falou realmente o que acontece nas fases da mulher, só que eu acho que agora a gente pode entrar em relação à prevenção e a saúde de tudo que se refere à mulher, né? Ou não só prevenção e saúde, tratamentos no sentido de medicina, né? No sentido de tudo que a gente pode usar a nosso favor para, tipo, me colocar numa sociedade, né? Que eu não me sinto com vergonha de tal e tal coisa, que eu consiga levar um problema para minha psicóloga. Então, tudo no sentido, porque a gente tem que entender que nós somos um ser, eu sempre gosto de nos comparar como um carro, né? E é verdade. Se o carro, uma peça não está funcionando, ele vai desgringolando. Aí amanhã ou depois alguma coisa dá zica. Vai comprometer. Então, né? Só que é isso, e a gente entender que cada pecinha do nosso quebra-cabeça mulher, né, encaixado nas suas fases, a gente tem que saber que é para nos fazer como um todo, né? Então, se a gente já está vendo situações que não tá legal, né, não estão legal na nossa vida, a gente, para onde eu vou? Quem é que eu posso recorrer? Né? Quem é que pode me ajudar? E aí eu gostaria disso, que a gente agora eu não fiz perguntas, agora eu fiz um bate-papo solto sobre prevenção e tratamento, como a mulher no meio disso tudo, né? Então eu vou deixar vocês livres aí para falar. Referente ao que a gente acabou de falar, que acontece nas suas fases, né? Não sei se tu quer puxar, Sandrinha. Pode ser. Não, eu fico pensando, né, que eu falei antes, que lá pelos 50 a mulher pode pensar mais em si, né? Que legal se ela conseguisse fazer isso antes, porque isso também ia ser importante e ajudar. Sim. Esse autocuidado, esse investimento nela mesma. E nós, mulheres, eu acho maravilhosas. Temos alguns defeitos, são poucos, mas temos. Homens que nos perdoem. Não dá para fazer nada. Mas assim, se eu estiver bem, se eu me botar como prioridade, quem eu quero cuidar vai ter um cuidado melhor. Então, não é egoísmo, não é só pensa em si, não é nada disso. É eu me priorizar. Eu acho que isso é muito importante como prevenção. Porque aí ela vai pensar nela, ela vai fazer coisas que façam bem, que a gente tem que ter o lado criativo, tem que botar arte na vida, tem que ter o exercício, é fundamental, tem que ter hobby, tem que ter projeto. Tudo isso é prevenção porque nos movimenta.
Então, é muito importante saber que eu quero chegar em algum lugar, sem isso virar algo ansioso, algo que eu tenho, não é uma tarefa. Por prazer. Por escolha. Por escolha. E outra coisa que a gente sabe, né? Quanto mais papéis eu tiver, mais saudável eu sou. E isso me faz muito bem. Então, eu sou a Sandra, psicóloga, pedagoga, mulher, mãe, namorada. Tudo isso vai, né? Aluna. Tudo isso vai fazendo a minha vida ter muitas coisas. Artista. Então, tudo isso me faz prevenir algumas coisas e chegar bem aonde eu quero chegar, né? 60, 70, por aí. E eu acho assim, né, que caiu aquilo do aposentado ficar em casa fazendo crochê, né? Da aposentada fazendo crochê, ou arroz de leite para receber a família toda no domingo. Hoje em dia, o ser humano em geral, né? Mas agora é que o assunto de hoje são mulheres, tá? Mas eu acho assim que hoje nós estamos conseguindo quebrar esses tabus, né? De tipo, se tu quer fazer crochê, tudo bem, é uma escolha tua, fica em casa fazendo crochê. Só que hoje não é uma imposição, né? Que antigamente não, né? Era a mulher do lar e se era trabalhadora, se aposentava, né? Até um tempo atrás, tipo, hoje não, hoje tu vai fazer pintar um quadro, hoje tu vai participar de um grupo de canto, hoje tu vai, né? Tu vai fazer outra profissão, tu vai, né, buscar outra profissão. Tu tem grupos de amigas que hoje saem as mulheres, antigamente não saíam também, né? Hoje as mulheres têm grupos de amigas que saem. Então acho que realmente isso que tu falou, eu agora vou complementar, depois vocês complementam. Eu já entrei aqui no assunto. Então eu acho assim que isso eu fico muito feliz na minha área, porque também é outra coisa, né? Que tipo assim, por exemplo, os problemas advindo da terceira idade, artroses e problemas de desgastes articulares, vou puxar bem para minha área técnica. Deus o livre, gente. Aí tu não podia fazer nada. Acabou. Então, imagina, quem é que tinha esses problemas antigamente? Hoje não é tanto, mas antigamente as mulheres. Então, quer dizer que se tu te aposentou, tu já não tende a fazer nada. Vira no crochê. Tu já tem problema do joelho, tu não pode te movimentar. Aí tu tem uma depressão, se tu vai te comunicar com os outros, tu vai passar... Hoje não. Hoje, quanto mais papéis tu utilizar e mais coisas tu fizer pro teu bem-estar... tá comprovado que o exercício te fortalece para te poder fazer a tua pedalada se tu gosta. Então tu vai fazer para te pedalar, para te viajar, né? Que vai ficar horas sentada. Como é que tu vai fazer isso aí? Tu tem que estar bem fortalecida. Então o exercício, em termos de prevenção e tratamento, para mim, ele deveria ser receita número 1 de toda e qualquer pessoa. Vai no psicólogo, vai fazer exercício. Vai no médico, vai fazer exercício. Quer cuidar da tua pele, vai fazer exercício. Por quê? Porque ele é um remédio, tá? Que ele vai fazer tanto prevenção quanto tratamento para toda e qualquer situação, sabe? Agora falando assim, me veio até uma situação, tipo, antigamente também mulher que era gestante. Deus o livre. Como é que tá? Não podia nada. Não podia nada, sabe? Então, gente, cada fase que tu vive, cada situação que tu vai viver da fase, por exemplo, ali dessa fase de adulta que tu falou, que vai ter a gestação, que vai ter... Né? Aí mesmo, tipo, tô nos meus dias, né? Tô nos meus dias menstruados, não posso fazer exercício. O exercício, ele sempre vai te causar o alívio para as tuas situações de tensão. Quando tu alivia a tensão, o resto tudo funciona, né? Então, assim, a gente entender na minha área que o exercício físico, ele é um santo remédio, né? Ele deveria ter uma outra nomenclatura. Santo remédio. Porque ele é tanto para prevenção quanto tratamento. Não tem nada, faz para não ter. Tem alguma coisa, conversa com profissionais capacitados que entendam do teu problema, entendam da tua situação, se tu é gestante, se tu tem problema de coluna, se tu tem artrose, se tu já tem placa no joelho, se tu é uma infartada. O profissional tem que saber sobre aquilo. Mas ele tá encaixado na tua rotina. Alguma coisa tem, né? Sempre para isso. Né? E aí, quando tu para numa maturidade, e aí eu encerro, passo para você, o que tu tende a ter? Uma depressão? Né? Eu não sei como é que tá o percentual disso, tu consegue me dizer, mas existe um percentual muito alto quando a pessoa se aposenta de nível de depressão ou ansiedade, porque, meu Deus, e agora? Para que lado eu vou? Né? E aí tu vai lá e dizer a pessoa tá com uma idade que tu teoricamente pensaria, não pode fazer exercício, tem isso, tem aquilo, aquilo. Não, além do teu físico, ele libera diferentes neurotransmissores, serotonina, endorfina, dopamina, que vão te causar aquele outro lado, que é aumentar o bem-estar para te dizer, não, botei óleo na máquina de novo, vamos seguir em frente. E a gente tem que entender uma coisa, né, Roberta? A gente tem que se preparar
para esse envelhecimento. Então, assim, ó, eu cuidar do meu corpo, eu cuidar da minha cabeça, eu vou chegar lá melhor. E isso é importante. Realmente, se eu me aposento e não tenho um projeto, não me cuidei, eu deprimo. Em pouco tempo, acabou. Então... Não, eu acho que é muito legal esse bate-papo e eu acho que a gente ficaria um dia inteiro aqui falando, né? Porque juntou áreas profissionais que tem tudo a ver com o tema. Exatamente. Né? Eu cuido ali da questão do gerenciamento do envelhecimento, que é muito que elas me pedem. Eu quero melhorar a partir de agora. Poderia ter sido antes, mas tá, o que a gente pode prevenir a partir de agora? Né? A Natália com essa questão hormonal, saúde, né? A Sandrinha na função mental, tudo atividade física. E quando as pessoas me procuram para essa questão de prevenção, de cuidado, eu sempre digo, eu trabalho junto com profissionais. Sozinha a gente não trabalha. Né? E eu acredito que nos nichos e nas áreas de vocês também seja parecido, né? Com certeza. Então, na minha área, dentro do que eu trabalho, a gente consegue trabalhar a prevenção, a gente consegue... Existe o envelhecimento intrínseco, que é aquele que todos nós passamos, que é a função... que a gente vai envelhecendo ao natural. E ele existe, ponto. Só que tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar. Só que tudo que a gente faz em consultório, daqui a pouco uma dica de cuidado, ela não vai ser possível se essa pessoa não estiver com uma saúde mental legal. Exatamente. Né? De repente ela vai fazer um tratamento de beleza, por exemplo, e quer emagrecimento, ou quer estar melhor né, seu condicionamento, ela vai precisar de uma atividade física, ela vai precisar de exames complementares, de uma saúde ginecológica, né, porque estamos falando de mulheres em específico. Então, assim, existe esse, que nem a palavra que eu usei, a gente fala muito de gerenciar o envelhecimento. Por quê? Porque ele acontece. Ele acontece. Ele Exatamente. vai vir para todos nós. Mas existem formas que a gente consegue lapidar, suavizar melhor, essa chegada. Tratar melhor. E aí, não entrando nos padrões. Mas sim, o que aquela pele precisa, o que aquela pessoa precisa para se sentir bem. Né? Me procuram muito assim, Helena, eu não queria tanto algo invasivo. Né? Eu não queria uma coisa que me tirasse a minha fisionomia. Né? Eu queria gerenciar isso de uma maneira saudável, que ficasse mais elegante, mas assim, que ninguém percebesse, né? E eu atendo muita gente que me pede isso. Eu não quero que percebam que eu fiz alguma coisa. E eu disse, então tá. Então, pra não perceber, vamos tratar da saúde da tua pele. Sim. Né? A gente precisa da qualidade de pele. Então, o envelhecimento, né? Essa questão de fases, ela passa por todos os contextos de trabalho, né? E tem sim o que a gente possa fazer, né? Basta a pessoa procurar, se cuidar, né? Na tua área mesmo, né? A prevenção, que é uma situação que eu sempre falo que eu cuido de tudo, de todos, no sentido incentivador, né? E tem uma grande falha. A Roberta Maluís tem uma falha no cuidado com a pele, né? Que é a prevenção, né? De uso de protetor solar. Hoje em dia a gente cada vez mais fala sobre a questão do sol. Então, quando tu já tá com algum problema, sim, o tratamento, né, Helena? Mas e a prevenção? Né? Então, vocês pensam aí, tipo, eu já quero o tratamento. Tá, mas vai e o complemento. Então, tu quer né? ver um exemplo? Vai pro sol meio-dia, né? Exato. Então... Aí briga. Daí briga. Aí o tratamento Exatamente. briga com a rotina. Tu quer ver um exemplo disso? São os adolescentes cada vez mais se cuidando. E aí a gente pensa, daqui a pouco, pra que tanto? É recém-adolescente. Mas é um adolescente com acne, é um adolescente que pode virar manchas, é um adolescente que pode ter cicatrizes. Então, a gente precisa cuidar dessa pele para que quando ele não tiver mais nessa fase hormonal das acnes, ele possa ter uma melhor qualidade de pele. Se formou cicatriz, já é uma pele que já vai ter mais dificuldade. Exatamente. Então, essa prevenção, ela vem desde sempre, assim. Sempre é a hora, é sempre o momento de querer se cuidar, né? Não tem idade, né? Em qualquer momento da vida, tu pode querer gerenciar esse processo que acontece para todo mundo. Exatamente. Só que se a pessoa quer, tem como ser da melhor forma. Exatamente. Individual, né? Meio individual. Muito individual, né? Exatamente. Cada pessoa tem uma necessidade específica, cada pessoa busca uma necessidade. Né? Não é o que eu, como profissional, vá pensar, mas sim o que ela quer. O que tu queres melhorar? E aí, dentro disso, eu consigo alinhar o que eu entrego, né? Junto com as expectativas da paciente. Eu acho assim, antigamente, a mulher, quando chegava nos seus 50 anos de idade, todo mundo falava, bom, chegou aos 50 anos, é o final, não faz mais nada, agora fica em casa. É uma mulher que normalmente não tinha se cuidado nada durante a vida, então era só ladeira abaixo, digamos assim. Hoje, graças a Deus, isso já mudou, né? Ainda acho que falta muita coisa ainda para mudar. E
esse podcast é ótimo. Espero que vocês que estejam escutando, né, levem isso para si, porque hoje a gente sabe que a gente precisa de músculo para envelhecer bem. Então, tudo que as meninas falaram de ter uma dieta controlada, de iniciar, quanto mais cedo a gente iniciar uma atividade física regular, né? Tanto da parte fazer cardio, mas principalmente musculação, é muito importante para a gente conseguir envelhecer bem, né? Eu vejo muitas pacientes no consultório, né? Hoje elas já estão fazendo mais atividade física, mas a gente nota muito entre uma paciente que se cuida, que chega lá na fase do climatério, da menopausa, uma mulher que sempre se cuidou, diferente daquela mulher que chegou e não fez nada. A gente nota tanto da parte física, mas também da parte mental. Normalmente são pacientes que já estão mais depressivas, né, com ansiedade. Então, é muito, muito importante se cuidar desde sempre, assim, desde cedo. E na minha área, dentro da ginecologia endócrina, né, eu trabalho muito com reposição hormonal. Isso é muito importante, principalmente porque depois dos 50 anos, a maior taxa de morte entre as mulheres é doença cardiovascular. Então, a gente precisa, é muito importante a gente prevenir isso. E também cuidar da nossa saúde óssea. A osteoporose está aí, a gente precisa, né, envelhecer bem. Então, a reposição hormonal é uma aliada nisso, né? Ainda bem, está sendo cada vez mais difundida e é muito, realmente muito importante para que a gente consiga ter uma boa saúde, né? E dentro da parte da regenerativa, a gente tem hoje tecnologias diversas, né? Para a gente melhorar, né? Tanto a parte de atrofia, né? De flacidez, de incontinência urinária, né? Também ligada muitas vezes pelo ressecamento, pela fase que a mulher está, mas muitas vezes também ligada com a atividade física que a mulher faz. Então, hoje já existe tratamentos que a gente pode abrir mão para tentar melhorar muito esses sintomas e tentar também melhorar a qualidade de vida das mulheres, né? Para que a gente fique cada vez melhor. E para aquelas mulheres que não conseguiram, né, desde cedo fazer a prevenção, enfim, sempre dá tempo. Essa é a mensagem, né? A gente sempre pode fazer alguma coisa e nunca é tarde para começar. Que ótimo. Não, e eu acho que o que a Helena falou, assim, vai dar até mais uma chamada para o próximo, né? Da importância da pessoa, repetindo lá o que eu falei no início, que nós somos uma situação no meio que contorna o resto tudo, né? Que é tudo, a saúde mental, a saúde física. A gente falou muito da questão do ganho de massa óssea, questão de humor, energia, energeticamente falando mesmo. Energia de substrato energético, energia vital, de vontade. Tudo que a gente usa para si, se eu tô com a minha pele mais legal, já tem outra vibe de viver, né? É verdade, tu já tem uma outra, né? Se eu tô só chorosa, ou se eu tô inversamente isso, eu tô feliz, eu tô curtindo com as minhas amigas, eu viajo, eu tenho disposição, é uma outra situação. Então, acho que a gente entender, né, da prevenção e tratamento é isso. É que fase a gente tá e o que a gente tem que fazer desde cada fase para se prevenir. E se chegou em momentos que realmente eu vou chegar numa artrose, tá? Eu não estou afirmando 100%, mas quase. É um desgaste normal da idade, tu ter desgaste articular. Então, tu já vai ter, mas aí o que fazer ali também? Então, a gente entender que a gente está no centro, mas que várias coisas vão nos prevenindo, ou se eu já tenho um problema, nos tratando. E a gente tem que saber aceitar isso da melhor forma, né? E aí, já puxando a brecha para outro assunto, que para mim eu acho muito legal, tá? Porque eu que trabalho com emagrecimento é assustador, né? Como que as pessoas usam algumas coisas em determinadas faixas etárias, né? Que é o quê? Eu quero ser a minha melhor versão. Ok, eu quero ser a minha melhor versão. Não quer ser a tua? Com certeza. Não quer ser tu? Sim, todos os dias. Psicologicamente, fisicamente, intelectualmente, todo mundo quer ser sua melhor versão. E eu acho que isso faz parte da vida, né? Eu vou trabalhar para comprar um carro melhor porque eu quero aquele carro melhor. E assim, então, a gente olhar algo à nossa frente que a gente quer, isso faz parte da nossa vida. Então, ser a minha melhor versão, tá tudo ótimo. E tem que ser, senão a vida perde a graça. Não é verdade? E isso não significa que eu não me amo, né?
Por que tu quer ser tua melhor versão? Porque tu não gosta de ti? Porque tu te odeia? Porque tu tem isso? Que tu só vê defeitos? Não. É porque eu me amo e algo em mim não tá legal. Aí é que vem o meu questionário de agora. Tá, mas eu quero ser a minha melhor versão. Pra mim, por mim, pelo que eu me vejo na frente do espelho, não só, desculpe a expressão, mas a carcaça, mas sim o contexto, ou por aquilo que a sociedade me impõe, né? E que a grama do vizinho me impõe. Porque isso... Bati na mesa aqui, desculpem. Porque isso me assusta, porque eu trabalho com emagrecimento, tá? E eu trabalho com emagrecimento de pessoas, muitas vezes, que estão em obesidade. Não é aquela pessoa, Roberta Malaguesa, que quer perder 4 quilos, né? É aquela pessoa que ela é obesa, ela carregou uma obesidade ao longo de 20, 30, se não mais anos, né? E aí me assusta, porque ela vai lá ver alguém, tá? Que, agora eu tô comendo isso daqui. Aí, 3 meses depois, a pessoa tá seca. Então eu vou comer aquilo ali. Né? Eu tô fazendo esse exercício, eu tô fazendo esse tratamento, eu tô fazendo essa reposição hormonal, eu tô tomando esse medicamento, né? Bom, e a gente sabe que, infelizmente, algumas coisas tu não precisa de prescrição médica para utilizar, por exemplo, como alguns medicamentos hoje em dia para emagrecer. Então me assusta um pouco, né? O que tu queres ser por ti ou pelo que a sociedade te impõe, principalmente na minha área de emagrecimento, né? Então, eu acho que assim, faz parte a gente viver na sociedade e a gente querer se encaixar na sociedade, ok? Faz parte tu querer ser a tua melhor versão, ok? Só que como isso tá na tua vida, né? Como que isso realmente é benéfico para ti? O que tu tá buscando para te melhorar é benéfico? Isso que tu tá buscando é benéfico? Ou já tá passando a ser uma busca doentia e milagrosa e que não tá te fazendo bem, né? Então... eu acho que todo mundo começou, então acho que agora pode começar por ti, né, doutora? Tipo assim, que tu tá nos falando essa questão bem de uso hormonal, né, desses procedimentos estéticos, né, da saúde íntima. Até que ponto, tipo, tu usar isso pra tua estética é ok? Ou já passa a ser... não tem essa necessidade. A que ponto isso aí pode realmente estar te levando a tu ter uma má saúde, seja psicológica, porque também é a saúde, né? Tipo, fisicamente não tá acontecendo nada, mas eu não tô legal, tô triste, né? Sei lá. N situações que tu vai melhorar a saúde íntima vai te trazer. Então eu queria que tu me trouxesse, assim, o que realmente tem embasamento, não tem embasamento, que tu vai trazer para te ficar melhor ou que já passa a ser um exagero na tua área, na saúde da mulher íntima, né? Sim. Hoje em dia, as mulheres estão cada vez mais propensas e determinadas a ser a melhor, sempre ser a mais bonita, ficar nos melhores padrões, né? Mas hoje, quando a gente vai procurar um serviço de saúde ou qualquer tratamento de saúde, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é o profissional que a gente está procurando. Tem que ser um profissional sério, né? O tratamento oferecido tem que ter embasamento, tem que ter evidência científica, que realmente é um tratamento que funcione. Para cada paciente, a gente sempre tem... Eu que trabalho com reposição hormonal, principalmente no climatério e menopausa, cada atendimento é personalizado, né? Cada pessoa é única, tem que ser um tratamento adequado para aquela pessoa. E que o tratamento, às vezes, adequado para uma pessoa, não é o mesmo para outra. Exatamente. Então, não adianta... a minha amiga, ela usou aquilo, tal substância, e agora ela tá assim, e eu vou usar, vai acontecer a mesma coisa. Não. Cada paciente, cada mulher tem indicação e tem contraindicação. E isso tem que ser isso é muito importante, tem que ser muito levado, né? Isso é grave, né? É grave. É grave, com certeza. Né? Tu tem que, né? Ficar usando hormônios, assim, sem indicação, né? Traz muito efeito colateral, traz dano para a saúde. A gente vê hoje os casos, olha o que está na mídia, né, de uso abusado e abusivo de hormônios, olha o que está acontecendo. Então, para começar isso, né, em relação à reposição hormonal, como eu falei, tem indicação, tem contraindicação, a gente tem que levar isso sempre em consideração para cada mulher, né, para tratar os seus sintomas. Dentro da reposição, cada sintoma tem um tratamento específico, não é a mesma coisa para todo mundo, né? Em relação agora à parte da estética,
Hoje a gente tem tratamentos inovadores, né? Tem estudos... Eu trabalho no meu consultório. Tem o laser de CO2 fracionado, que a gente pode usar. Ele é usado bastante, né? Nas mulheres que estão no climatério e menopausa, justamente porque ele tem a função de renovar todo o colágeno, então melhora toda a elasticidade, a flacidez, né? Melhora a atrofia, o ressecamento. Tem muitas mulheres, né, que sofrem da síndrome geniturinária da menopausa, que é atrofia, ressecamento, às vezes desenvolvimento de fissuras ali no introito vaginal, dor na relação sexual. Pelo ressecamento, muitas vezes acontecem casos de incontinência urinária. Então, o laser hoje já tem evidência científica, né? A gente pode usar, ele é seguro, né? Quase não tem contraindicação. Isso é ótimo, né? Então, é um tratamento que realmente funciona, né? Ele agrega. Claro que não é só isso, né, gurias? Não adianta só ir ali no consultório, fazer a reposição, fazer o laser, que está tudo certo. Não. Tem que ter a prevenção. Então, assim, a gente precisa ter uma dieta equilibrada, precisa fazer atividade física, né? Sim. O tratamento não é só uma linha, é tudo agregado, né? É tudo multidisciplinar, digamos assim. A gente precisa se cuidar. E só complementando e entender, né, que alguns tratamentos são estéticos, mas a estética, ela faz parte da saúde, né? Desde que não exageradamente, mas ela faz parte. Você vai dizer, Roberta, tu emagrece por... Eu faço um questionário. Por que tu queres emagrecer? Aí as pessoas, eu acho que se constrangem de falar que é por estética. E aí, por saúde. Ótimo. Tá, mas não é por estética também? Por estética, tudo bem, porque a estética também faz parte. Exato. Então, esses procedimentos, além de trazer todo um benefício saúde íntima, é funcional também. Exatamente. E é onde tu tem todo... Né, imagina uma pessoa, vai fazer uma cama de jump e começa a fazer xixi. Né? Então, esse procedimento, ele é um estético, mas ele vai levar o quê? Uma outra coisa, tipo, uma melhora daquilo ali. Vai querer sair de uma aula, né? Desse jeito, não. Então, quer dizer que é um procedimento estético? Mas a estética também vai te fazer bem. Né? Aí eu acho que... eu acho que é bem contraditório isso. Porque a gente tem... é polêmico. A gente tem duas vertentes, né? Sim. Que bom que estão existindo cada vez mais produtos, cada vez mais procedimentos, cada vez mais atualizações nos estudos que nos trazem esses benefícios, né? Porém, cuidado. Porque temos essas pessoas que talvez não saibam alinhar, né, muito bem o mental, tipo, às vezes não estão bem com algo e buscam em procedimentos estéticos uma melhora. Né? É muito gostoso quando a pessoa diz assim, eu quero melhorar pela minha estética, eu quero me sentir mais bonita. Isso. Né? É gostoso, né? Porém, não é saudável quando ela busca padrões. E o excesso. Aí, padrões, como a Natália comentou, a minha amiga fez. E isso chega nos meus ouvidos, direto, todo dia ou toda semana, para não generalizar tanto, né? Sim. Tal pessoa fez um procedimento e ficou assim, e eu também quero, né? Isso aconteceu e eu também quero ficar assim. Então, assim, é nosso trabalho como profissionais tentar desmistificar um pouco esses padrões que existem na sociedade ou que a sociedade impõe, né? E alinhar com que é possível com que aquela pessoa melhore. Exatamente. Né? Então, existem procedimentos, existem tratamentos, né? Que a gente vai realmente entregar, olha, essa é a tua melhor versão. Tu tá feliz assim? Tô. Né? Às vezes a gente, de repente, pensa num antes e depois. Mas esse depois aqui não tá legal. Mas esse depois, olha como era antes. E a pessoa, nossa, era antes assim. Então, esse depois, pra mim, não tá o ideal. Mas pra essa pessoa tava. Exatamente. Estava, ela buscou aquilo ali. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito nisso, assim, em alinhar as expectativas, em ver se esse indivíduo está tudo ok com ele, né? Em relação à saúde mental, em relação à saúde física, né? E por que ele está buscando aquilo? E se for, Roberta, como tu comentou, se for por estética, que bom também. Só que não pode ser uma coisa extremista. Frustrada, né? Uma coisa extremista. Né? Porque o que assusta é o extremismo. Ou algo
que a Sandra até pode falar sobre isso melhor, mas assim, eu não estou bem. Pra Então suprir, eu vou buscar. pra suprir. Tapar um buraco. Exatamente. Eu vou buscar no procedimento estético uma capinha, né? Uma capa em um personagem. O emoji sorriso, mas por trás tá o emoji. Em que exato. E aí eu tenho um corpo perfeito, um rosto nos padrões, mas a pessoa não tá legal. Não tá legal. E aí, incessantemente, ela vai buscar por isso. Então, eu acho e aí que começa a buscar agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero aquilo. Tu tu deixa de ser tu. Exato. Né? Então, eu acho que a grande questão dessa pergunta, desse questionamento de ser a melhor versão é... Por quê? Por quê? Qual é o teu objetivo com isso? Tu estás bem com isso? Olha, dentro, né, a gente pode alinhar tal coisa. Tá bom pra ti? Sim. Tá, assim eu fico feliz. Então, tudo vai andar. A saúde íntima, que seja relação também sexual, né, relação hormonal, porque a gente precisa disso, né? Exatamente. Em relação à estética, pele, face, enfim, corpo, atividade física, né, mais vontade, mais empenho, aquela coisa gostosa de ir treinar, de se sentir bem. E a saúde mental, né? Para fechar tudo isso e englobar num sentido de que a pessoa realmente está fazendo aquilo por prazer. Ela está fazendo para se sentir bem. Eu acho que até uma primeira pergunta era cabível, né? Como que você está a nível de saúde mental, né? Porque às vezes as pessoas buscam para preencher e aí tu nem sabe. Porque eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço no meu questionário é assim, qual é o teu objetivo? Eu quero emagrecer. Tá, mas por que tu queres emagrecer? Não, eu quero saber o porquê de verdade, teu propósito. Porque aí ali tu vai cavocando pra sentir por que a pessoa não tá bem com ela mesma. E aí pra ela buscar uma melhoria, ela pode não estar bem com ela mesma, mas o que é não estar bem com ela mesma? E muitas vezes vem do emocional, né? Que eu acho que agora tu encerra essa parte. Não, geralmente vem do emocional, né? E uma coisa que eu acho bem importante, que a Helena estava falando, as pessoas perdem a mão, né? Porque eu tenho 60 e quero um rostinho de 20. Não vai rolar. Ou vou ficar deformada, na boa. Né? Então, tem que ser o que é adequado para mim, para o jeito que eu estou. Dá para melhorar? Dá. E outra coisa, né? Mulheres e suas marcas também são as nossas marcas, né? De quando a gente riu, chorou, viveu. Não precisa acabar com tudo, com qualquer ruga. Dá para melhorar, amenizar. Mas isso é muito importante e saber que... O que a gente trabalha no consultório? A aceitação. Entender a fase que eu estou, aceitar e entender que não é o fim. É só vou me adaptar a essa fase. Simples assim. E às vezes parece que meu Deus, estou envelhecendo, acabou tudo. Não é por aí, né? É exatamente isso. É tu entender por que tu queres melhorar e o que é cabível para te melhorar. Para não ser o demais, né? E a gente chegar, eu acho que no último tópico também, é uma paixão, eu acredito que de muitas aqui, né? Que é a gente chegar aonde? Chegar na nossa melhor idade, na nossa maturidade, né? Ter essa longevidade saudável, né, gurias? Que eu falo isso. Não é tu não ter marcas. Eu acho que tu puxou uma coisa que eu queria falar e foi fundamental. Quando a gente chega na melhor idade, que às vezes a gente até brinca, né? Será que é a melhor idade mesmo? Porque eu tenho dor disso, que eu tenho isso, aquilo, aquele outro. Vamos tirar um lado bom disso. Tem um lado, claro, né? Obscuro, que nem a gente diz, porque tem coisas que vão ser da idade que a gente não vai conseguir modificar e que ela não causa conforto. A gente sabe disso, né? Quem é que vai querer viajar e subir uma escada lá de um lugar legal de conhecer e ficar com dor no joelho na metade do caminho? Só que vai acontecer porque tem coisas da tua articulação que vai acontecer. Faz parte. Só que eu acho que tu saber, então vou aonde? Vou de escada, vou de elevador, não vou naquele, eu vou no outro, mas vou, entendeu? Então é isso que a gente quer trazer, né? É saber cada fase, é saber das prevenções e tratamentos para chegar em cada fase da melhor maneira, né? É entender que eu posso sempre ser a minha melhor versão, mas desde que eu seja por mim e tudo que eu use que pode ser, desde que tenha embasamento, melhor para mim, para eu estar melhor comigo mesma, para que eu chegue nessa maturidade dizendo, cara, eu fiz
o que eu podia fazer. Eu tive condições de fazer um tratamento hormonal, né? Eu tive condições de fazer uma academia, não condições, estou falando de financeira, porque tem N maneiras, né? Hoje, por exemplo, na minha área mesmo, pô, eu não tenho como fazer tal modalidade, porque é um valor que está acima, mas eu posso caminhar, eu posso pegar uma borrachinha, posso pedir um treino com valor diferente. Então, tem N situações que eu acho que não usar desculpa é a melhor solução, tá? Tem situações. Eu sempre digo para as gurias, pô, não consigo mais fazer com a Roberta, faz uma caminhada, faz uma outra alternativa. Mas o importante é tu entender que agora o exercício tem que ser um pilar da tua vida. Então, para quê? Para que a gente tenha essa longevidade. E aí, quando a gente fala de longevidade saudável, tá? Eu vou trazer de novo os pilares, que na minha opinião, ela é de suma importância, tá? Que a gente não falou até agora e eu acho que é fundamental, que é o sono. Gente, o sono, ele é fundamental. Ele tem o poder de agir nos hormônios, ele bota o que é bom para cima, ele bota o que é ruim para baixo, ele bota em harmonia o que é para ser harmonizado. Ele nos reconstrói para um novo dia, tá? Seja intelectualmente, seja fisicamente, seja amorosamente, seja qualquer coisa. Tu vai brigar com teu marido se tu não dormiu bem. Tu não vai ter vontade de fazer um sexo com teu marido se tu dormiu bem. Tu não vai ter vontade de fazer um curso legal se tu não dormiu bem. Tu não vai ter vontade nem de levantar e pensar em exercício físico e muito menos cortar uma fruta. Tu vai querer mais comer um pão com uma manteiga e acabou o assunto, segue a vida. Então, primeira coisa é a gente entender que o sono, no meu ponto de vista, vocês podem ou não concordar, e discordando vocês podem argumentar. Para mim, o sono, ele é o número 1. Tá? Se eu tiver um bom sono de qualidade e de quantidade, o resto começa a fluir da melhor maneira. E o inverso é verdadeiro. Então, assim, cuidar o sono, tá? Cuidar hábitos como, mas eu só bebo. Tudo bem, tu pode beber. Eu amo um vinhozinho. Tamo junto, Sandra? Tamo junto. A gente adora um vinhozinho. O vinhozinho faz bem para nossas coronárias. Só que não em exagero, né? Eu ter momentos com minhas amigas que eu vou pedir um hambúrguer faz bem para minha vida. Só que não pode ser toda hora e todo o tempo. E eu posso pedir sem a maionese, né? Então, a gente entender que trocas inteligentes não é tirar da nossa vida algo. É a gente trocar, melhorar. E quando fizer uma escolha que talvez não seja melhor, já volta para sua linha. Então, tô falando da questão alimentar, que em outro momento pode vir uma nutricionista, que eu não vou intervir muito nisso. Mas eu acho que sono, uma alimentação adequada, rica em alimentos in natura, que tu tenha o prazer de descascar mais do que desembalar mais, tá? Exercício físico nem se fala. Falei o tempo inteiro aqui, para mim, ele tem que ser recomendado como medicamento número 1 de todo e qualquer profissional da área, tá? E agora vocês podem complementar, né? Que depois eu falo um pouquinho mais do exercício. Mas é tipo isso aí. Como é que a gente chega numa longevidade saudável em cada área de vocês? A gente já falou um pouquinho, mas eu acho que para finalizar, porque a gente foi falando das fases, foi falando das prevenções. Tá, mas e agora? E agora? Nossa chegada na maturidade, né? A nossa chegada nessa fase que todo mundo fala, que melhor idade? Mas é uma melhor idade. Desde que olhada... Uma idade especial. Ela tem que ser olhada assim, não é, Sandra? Tem que ser olhada com muito carinho e entender que dá para fazer muita coisa assim, né? Então, dentro dessa tua ideia de prevenção, né? O que eu posso fazer para tornar essa longevidade melhor? Uma coisa além, concordo contigo, o sono é fundamental, organiza o meu pensamento, protege o meu psiquismo. Se eu não cuidar, se eu não tiver uma noite de sono bem dormida, eu posso até pirar, porque desorganiza tudo, né? Mas também, gente, entrar assim, ó, a arte é fundamental, porque te abre uma brecha para a criatividade. E isso é que é fundamental, né? Então, que seja música, que seja pintura, que seja qualquer coisa para criar. A gente tem que aprender que esse espaço tem que ficar sempre aberto, né? O espaço da criação. A atividade física, concordo contigo, e posso falar por mim, que estou na melhor idade, que a gente comemora quando tu ganha massa muscular com a melhor idade, né? Tá conseguindo, tem um ritmo, tem uma força de vontade. E entender que eu não faço só o que eu quero, eu faço o que é preciso. Né? Então, reduzir os lanches, vou escolher. Eu acho que a maturidade ela é muito pensada, porque eu vou escolher tudo. Eu adoro tomar vinho.
Não vou tomar todos os dias, mas vou tomar no fim de semana. Não preciso tomar tudo. Não preciso cortar, mas vou diminuir, né? Os lanches, a mesma coisa. Tudo a gente pensa. Não gosto, sinto muito, de fazer atividade física, mas sei que é extremamente necessário. Então, eu faço atividade física, porque o meu objetivo é ficar bem. E a gente tem que aprender isso. Às vezes a gente fala que os jovens não sabem se frustrar. Mas o pessoal que chegou na melhor idade também às vezes não sabe, porque só quer fazer o que quer. E aí entra, né? Vou me frustrar e vou fazer o que eu preciso fazer para ficar bem. Isso é muito importante. Ótimo. Pode. Não, gurias, eu concordo com vocês, né? A questão do sono, muito bem dito, né? O sono, ele é reabilitador. E aí a gente entra em todos os contextos que vocês falaram e também no contexto de pele. Né? Vocês já ouviram? A gente já... parece que tá tão cansadinha, tá né? Não tenho dormido bem. Então, faz parte alimentação, atividade física, enfim. Tudo que a gente englobou até agora. No meu contexto de trabalho, eu penso assim, que esse cuidado diário, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia de como achar a minha melhor versão, como chegar numa longevidade de pele, algo bonito, né? Preciso de muitas coisas? Não precisa. Precisa do básico. Né? O básico é protetor solar, uma boa higiene de pele, um hidratante, enfim, isso aí a gente já tem uma boa rotina que vamos alcançar ali uma boa qualidade de pele. Né? Então, essa questão do sono é bem importante, né? Das atividades físicas, como vocês comentaram. E aí eu costumo dizer assim, que a maturidade, a gente está falando muito dos 60 anos, 60 mais, mas eu acho que a maturidade ela vem todos os anos, né? Eu não gostaria de ser a Helena de 10 anos atrás. Talvez eu tivesse mais disposição, ok, tá, né? Tava mais rápida nas coisas. Mas hoje eu conquistei coisas que há 10 anos atrás eu gostaria. Então, hoje eu sou a minha melhor versão. E eu espero que semana que vem eu seja a minha melhor versão. Tanto no meu nicho de trabalho, de cuidados com a minha pele, quanto no meu profissional, né? Como docente da universidade, como no consultório, que eu posso entregar uma autoestima, um cuidado, né? Essa questão do perceber o cuidado. Sim. Né? Então, para mim, né? E a maturidade, ela não vem com a idade. Tem muita gente que não é madura, ou vice-versa, né? E ao contrário, adolescentes que estão voando, entendeu? Que eles têm um cuidado, uma maturidade com eles e com os próximos, diferente de pessoas 30 a mais. Então, eu acho essa maturidade, ela vem eu acredito que pessoas saudáveis, todas as semanas, todos os anos, elas atinjam algum grau de maturidade. Né? Porque elas estão bem consigo mesmos. Então, elas conseguem atingir essa maturidade. Então, dentro do meu nicho e em outros que a gente está comentando, eu acho que é isso, sabe? É a melhor versão para quem quer, para quem está saudável, saúde, mental, físico. Essa pessoa, ela tem completas condições de conseguir sempre um patamar maior na sua maturidade. E para concluir a tua, assim, não era ser melhor que o outro por causa do grão do vizinho, é eu ser melhor que eu ontem. Tempo atrás, exatamente. E que bom conquistar isso, é gostoso conquistar isso, é enxergar. Né? Crescimento. Exatamente. A maturidade é se vencer, né? Se conquistar, ser o melhor que eu antes, ser o melhor para mim. Né? Eu concordo muito com o que vocês falaram, meninas. Em relação ao meu trabalho, assim, recebo muitas mulheres na maturidade, né? Então, o primeiro passo é a gente aceitar, né? A gente precisa aceitar que a gente está com aquela idade, né? A maturidade são escolhas que a gente fez na nossa vida, são conquistas da nossa vida, são alegrias, tristezas da nossa vida, né? São realmente é uma fase, é uma etapa, né? Então, o primeiro passo é a gente aceitar. O segundo passo é a gente tentar sempre ficar na nossa melhor versão. O que eu posso fazer para ficar na minha melhor versão na maturidade, né? Dieta, né? Se não é uma coisa que vem de hábitos, sempre dá para começar. Então, tentar manter uma dieta saudável, nada tão radical, como vocês falaram antes, né? A gente pode, às vezes, abrir mão de alguma coisa, fazer trocas na alimentação, né? Não precisa ter tanto radicalismo assim.
Atividade física é essencial, como eu já falei antes, pra gente envelhecer bem, a gente precisa ter músculo. Senão, né, a gente precisa cuidar da nossa saúde óssea, cuidar da nossa saúde cardiovascular, né? O músculo é o nosso remédio interior. Exatamente. No consultório, sempre vai ter orientação médica de dieta e atividade física. São pilares do tratamento. Sempre. Em todos os casos, para a gente conseguir fazer um tratamento adequado, ele está ligado a controle de dieta e atividade física. Né? O sono é fundamental. Se a gente não controla o nosso sono, a gente vai ter irritabilidade, né? Vai ter depressão, vai ter problemas com o nosso parceiro. Né? Então a gente precisa cuidar muito. Às vezes tem problemas de memória também, tudo ligado. Então, até muito ligado a isso, questão íntima, né? Questão sexual. Se a gente não tem um sono adequado, a gente não vai ter vontade de ter um relacionamento legal com uma pessoa. Então, está tudo interligado, assim. Né? E como eu falei, a gente precisa aceitar a longevidade e tentar viver ela da melhor maneira possível, né? E sempre cuidando da nossa saúde física e da nossa saúde mental, que é muito importante para a gente conseguir envelhecer bem. E falando da questão hormonal, né, doutora, é isso, né? Vai acontecer distúrbios hormonais que são... Sabe, em seguida que eu comecei minha carreira e sempre defendi o comportamento, né? A mudança de comportamento. E eu ainda levanto essa bandeira. Só que hoje eu, né, com a maturidade, já entendo que sim, medicamentos e tratamentos, por exemplo, na minha área, cirurgia bariátrica. Lá, quando eu comecei, eu pensava, não vai pra cirurgia, vamos lá. Levantava a bandeira o tempo inteiro de só mudança de comportamento. Só que a gente sabe que o nosso corpo, que nem eu falei no início, ele vai sofrer coisas que tu vai conseguir com o comportamento modificar, só que tem coisas que só o comportamento, entendam, ele tem que estar sempre, mas não é só ele, tem que ter sim um medicamento e tem que ter sim um reajuste hormonal, tem que ter daqui a pouco uma invasão, um procedimento invasivo, né? Pra quê? Pra tu te sentir bem, autoestima, pra tu realmente ter uma saúde melhor e pra realmente daqui a pouco tu atingir um resultado que não tá fazendo bem, né? Que é o meu caso do emagrecimento. Tipo, se a pessoa é muito obesa, tentou de diferentes formas um procedimento, né? Uma mulher já tentou de diferentes formas. Aquilo tá deixando ela muito nada feliz, tá? Ela vai ter que, sim, tratar com medicamento. Só que o que é um medicamento, né? Indo numa endocrinologista, fazendo toda uma avaliação, fazendo ciclos, né, de hormônios que seja, ou de medicamentos que realmente vão agir num processo de emagrecimento, ou seja, tratamento de obesidade, não perder 2 quilos que eu compro na farmácia, não. Então, hoje, eu com a minha maturidade profissional, eu entendo e quero passar aqui, que todo mundo escute, que toda e qualquer fase vai sofrer situações. E que para que tu seja melhor naquela fase, tu vai ter que mudar comportamento se os comportamentos não estão adequados. E que em alguns momentos só o comportamento não é o suficiente. E que então tu entenda que fazer todos os check-ups, seja ginecológico ou de saúde em geral, são importantes, tá? São importantes tu olhar todos os pilares da tua vida, sono, saúde mental, saúde metabólica e junto à saúde física. Pra quê? Pra que naquela fase tu vivencie a tua melhor versão de maneira benéfica e nunca maléfica, tá? E que tu queira ser a tua melhor versão pra ti, por ti, porque aquilo não tá te fazendo bem e não porque não tá te fazendo bem porque tu tá vendo algo que a sociedade ou teu vizinho impõe. Não, eu não estou bem com a minha bochecha, é a única coisa que me incomoda no mundo. Tem agora os procedimentos de bochectomia. Cara, vai me fazer bem? Vai. Ok, vou fazer. Não, porque todos os meus colegas fizeram, porque agora a bochectomia está em alta, agora como é que eu não vou fazer? Não. Então, acho que é rever isso daí, né? É rever cada fase, o que eu posso melhorar para estar bem comigo, e não só bem superficialmente falando, é bem de todos os sentidos, mental, físico, tudo, e eu vou melhorar e achar. Só que sempre indo em profissionais capacitados, tá? Porque eu levanto a bandeira de qualquer tratamento que seja eficiente, tem embasamento. Só que, repetindo, com profissionais
adequados e que saibam o que estão fazendo. Porque o que assusta é isso. Todo mundo está fazendo tudo, né? E no fim ninguém está fazendo nada. E aí aquela pessoa que está comprando essas ideias compra pelo desespero de se tornar uma melhor versão para a sociedade e não para si. Então vamos levantar a bandeira de ser a sua melhor versão com cuidado. Quer ser? Vai com tudo, vai com fé, vai mesmo. Só que com cuidado. E procure profissionais que vão te avaliar dos pés à cabeça. Porque aquele profissional que não te faz perguntas, desde teu interior até chegar ao porquê tu tá procurando aquilo, a gente já tem que ter um cuidado. Por quê? Porque eu só quero vender. E a gente tem que dar valor àquele tratamento que nós estamos passando para um ser humano. E eu sempre falo para minha equipe, e eu vou concluir, se vocês quiserem complementar, tu pode ter pode existir diferentes perfis profissional, mas uma coisa que todo mundo deveria ter no seu currículo é empatia. Tu só vai tratar alguém com respeito e valor e dar o melhor tratamento se tu for empático e entender por que ela está te procurando. E isso só vai acontecer se tu fizer uma boa avaliação, para tu ajudar essa pessoa a transformar a sua vida. Concordam? Acho que eu falei demais agora. Agora vocês podem complementar. A gente conversa muito sobre isso, né? Inclusive eu dou aula, né, da disciplina de avaliação, né? E a gente fala muito sobre isso, sobre alinhar as expectativas. Primeiro de tudo, entender por que ele está te procurando. Ele estar te procurando já é um ganho para ti. Exatamente. Que bom, esse paciente está aqui comigo. Mas até que ponto o que ele quer alinha com o que eu posso entregar e com o que é benéfico para a saúde, o que tem bom senso, o que tem respaldo científico, enfim. Então, isso aí. Só para fechar, concordo muito com o que tu disse. Eu acho que vai muito do alinhamento entre bons profissionais e o objetivo que a pessoa quer, que a gente pode entregar. Eu concordo muito com o que a Helena falou, né? O alinhamento é fundamental, é o que a pessoa espera, né, de um tratamento, o porquê que ela veio, o que ela quer melhorar, com aquilo que eu consigo entregar para ela, alinhando a minha expectativa, alinhando principalmente a dela, e sempre, mais uma vez falando, avaliando a real indicação do tratamento e contraindicação do tratamento. Uma outra coisa, só para deixar claro, a gente não... É muito importante procurar profissionais capacitados, né, para cuidar da saúde física, mental. Lembrando que a gente não trata exames. Então, hoje a gente vê cada vez mais pessoas querendo... vão no médico, levam uma série de exames, enfim. Então, a gente não trata, e alguns estão alterados, enfim. Não se trata exame hoje. Se trata uma pessoa. Então, é um cuidado integral que a gente precisa fazer. Ver a queixa, ver as opções de tratamento, ver o que é possível fazer, o que não é possível fazer, ver as evidências científicas, os estudos que realmente aquele tratamento vai funcionar. E não só tratar um exame alterado, como a gente, infelizmente, vê muito hoje, né? Então, só para fechar. Também concordo e fico, assim, é impressionante quando a gente vê essa parte que as gurias falaram do alinhar as expectativas, né? Tem pessoas, às vezes, que estão consultando e estão dizendo, eu queria ficar com o corpo da fulana, com o rosto da fulana. Às vezes é inadmissível, né? Não vai acontecer. Sim. Então, tu vai trabalhando para a pessoa entender dentro do parâmetro, ela com ela, fazer, como tu mesmo diz, a sua melhor versão. E outra coisa que passa pelo autoconhecimento e pela autoestima, né? Que é tão importante para não achar que só se fizer alguma coisa vai poder ficar bem. Exatamente. Gurias, eu escolhi um texto que depois eu vou colocar nas redes sociais, tá? De quem é o texto, porque não foi da minha autoria. Mas eu, só para encerrar, e aí a gente encerra o nosso podcast brindando a nós mulheres maravilhosas e empoderadas, que de sexo frágil não temos nada, né? E eu vou ler e a gente encerra. Que é o texto que se chama Quando Eu Me Amei de Verdade, tá? Tá escutando bem aqui? Vamos lá? Vou ler. Quando eu me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato. Então pude relaxar. Hoje sei que isso tem nome, autoestima. Quando me amei de verdade, pude perceber que a minha angústia, meu sofrimento emocional, não passa de um sinal que estou indo contra minhas verdades. Hoje eu sei que isso é autenticidade.
Quando eu me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje eu chamo isso de amadurecimento. Quando eu me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa não está preparada, inclusive eu mesma. Hoje eu sei que o nome disso é respeito. Quando eu me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável, pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje sei que se chama amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de temer o meu tempo livre e desistir de fazer grandes planos. Abandonei os grandes projetos do futuro. Hoje faço o que acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje sei que isso é simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer sempre ter razão e com isso errei muito menos. Hoje descobri, é humildade. Quando eu me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Agora, me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez. Isso é plenitude. Quando me amei de verdade, percebi que minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Tudo isso é saber viver. Então, eu acho que é isso, é a gente aprender a se amar de verdade, né? Vamos brindar, então, ao nosso baita podcast, porque é isso aí. Que venha outro. Isso aí, que todos os ouvintes tenham captado a nossa mensagem, né? Através desse baita papo e que possam escutar tomando um café. Tá, gurias? Parabéns. Muito obrigada, tá? Por cada uma de vocês, pelo, né, a soma que cada uma trouxe a esse podcast, de realizar esse meu sonho nesse primeiro episódio, e que todas as mulheres se sintam cada vez mais empoderadas para ser feliz com o seu eu, mas sempre buscando ser a sua melhor versão.